Olá! O vídeo de hoje é um vlog para conversarmos sobre o TDAH ou transtorno de déficit de atenção / hiperatividade na vida do leitor. Antes de mais nada, eu preciso explicar para vocês o que é o TDAH, os sintomas e algumas outras informações antes de chegar no ponto de como esse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade pode interferir e atrapalhar na vida de um leitor, de uma leitora. E dar a mim o meu exemplo, o meu caso, porque eu tenho transtorno de déficit de atenção. Para isso eu vou usar uma colinha, eu tô no site da BDA, que é a Associação Brasileira de Déficit de Atenção. Eu vou deixar o link do site aqui embaixo para vocês conferirem. Se tiverem dúvidas, quiserem saber mais, acesse o site, porque lá eles têm todas as informações que vocês precisam, inclusive indicações de médicos e tudo mais. Vamos lá, o TDA é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que é esse déficit de atenção, esse transtorno? A causa é neurobiológica, ou seja, não é algo comportamental, mas sim um problema de neurônios. Eu vou explicar de uma forma bem simples, que foi a forma como eu, depois de muito estudar, muito ler sobre o assunto, acabei interpretando. Imagine o seguinte, os seus neurônios, quando eles querem, eles transmitem informações uns para os outros, compartilhando o aprendizado, lembranças, memórias. E imagina que durante essa comunicação entre os neurônios aparece um bloqueio, uma parede, um muro cresce e a comunicação não consegue se formar. É isso que acontece com a pessoa que tem o déficit de atenção. Ela tem essa dificuldade de comunicação de informações e associação e interpretação de informações entre um neurônio e outro. Então por isso que ela é neurobiológica, porque não é uma coisa de comportamento, é realmente um problema neurológico, pois acontece dentro do seu cérebro. O consenso é que isso é genético, então se você tem, o seu pai ou sua mãe, ou enfim, seus ancestrais têm ou tinham também. Há uma pequena parcela de profissionais da área que entendem que é um transtorno comportamental, mas isso é tão pequeno que não chega nem a ser uma controvérsia dentro da Organização Mundial da Saúde. Não há uma discussão grande e falando sobre isso, porque a Organização Mundial da Saúde, OMS, em inúmeros países reconhece como uma doença, é um transtorno, tem até CID. Então não tem essa controvérsia oficial, mas eu já li artigos e um livro e alguns artigos de profissionais psicólogos e psiquiatras que acreditam sim ser um transtorno comportamental, tá? Mas isso não é predominante, é minoria e a OMS nem considera uma controvérsia. Alguns dos sintomas são desatenção, inquietude, impulsividade, aquela pessoa que faz as coisas sem pensar, que não consegue ficar parado, que tá sempre se mexendo, sabe aquela pessoa que tem que estar sempre fazendo alguma coisa? Essa é até uma característica do Hzinho, que é a hiperatividade, que no caso do TDA pode ser hiperatividade física, aquela que a pessoa não para de se mexer, ou pode ser uma hiperatividade mental, onde você não consegue desligar a mente, você não consegue parar de pensar, mesmo em momentos que você sabe que você tem que estar focado no que você está fazendo, você está lendo, você deita para dormir e a cabeça não desliga. As informações começam a ocorrer soltas, assim, de forma descontrolada e desordenada na mente. É assim que acontece. Tem a desatenção, né? Aí você vai falar, não, mas peraí, eu também tenho desatenção. De vez em quando eu tô distraído com alguma coisa, esqueço, coloco a chave no bolso, ou então tô com a chave do carro na mão e tô perguntando onde tá a chave. Isso acontece com todo mundo, tá? Ou então eu tô com óculos no rosto e tô procurando meu óculos. Eu já ouvi muitas pessoas falarem isso e falam assim, então eu devo ter também. Calma, vamos com calma, porque essa desatenção na vida de quem tem um TDAH, ela é muito gritante. Não tem como você não se sentir afetado.
e não perceber que essa desatenção está atrapalhando você de ter uma qualidade de vida normal. Porque você esquece absolutamente tudo, ou você está muito desatento a ponto de não guardar informações que você deveria, que você sabe que você tinha condições de guardar, conhecimentos que você sabe que tem capacidade para adquirir, mas aquilo não entra na sua cabeça. Você percebe que aquilo está te prejudicando na vida. Não é situações pontuais, assim, é todo dia. Todo dia você comete praticamente uma gafe dessas por estar desatento. É muito comum ouvir falar de crianças com TDAH, né? Principalmente professores ou coordenadores, enfim, quem acompanha a educação das crianças na escola, que costuma orientar os pais de que pode ter alguma coisa errada. É muito importante procurar ajuda profissional, de verdade, alguém qualificado para o diagnóstico, porque às vezes a criança, ela tem energia, ela precisa, ela se movimenta, ela fala, ela brinca, ela corre, ela é elétrica, ela tem muito mais energia do que a gente, do que o adulto. E às vezes isso está sendo confundido com o transtorno. Então tenha muita calma e procure orientação profissional. Mas sempre se fala do transtorno de déficit de atenção em crianças e pouco se fala sobre adultos. Eu vou contar para vocês a minha experiência, mas antes de mais nada eu tenho que dizer para vocês que eu tenho 30 anos e eu tenho déficit de atenção. Vou falar um pouquinho de como é a mente de quem tem o déficit de atenção. Eu já ouvi comentários quando eu citava às vezes em situações que eu tinha o déficit de atenção, algumas pessoas olhavam assim meio recuando assim, até com um pouco de medo, pensando assim, ela é maluca, o que será que significa isso? E as pessoas não compreendem muito bem o que significa isso, elas acham que você é burro. Muitas acham que você é burro. Não. Tanto que há estudos hoje de gênios do passado que citam pessoas que têm muitas características que indicam que essas pessoas tinham TDA. Só que, como são pessoas que já não estão mais vivas, não é possível fazer um diagnóstico de alguém que já faleceu. Mas são pessoas que têm muitas características e são mentes brilhantes. Por quê? Não é porque você tem o déficit de atenção, a dificuldade de concentração, que você não se concentra em absolutamente nada. Mentira. Por quê? O que acontece? A pessoa que tem o TDA, ela tem dificuldade para se concentrar em tarefas que não despertam muito interesse. Mas, por exemplo, sei lá, eu sempre fui má em matemática. Então a aula de matemática para mim na escola, em nada, ela era a mesma coisa. Por quê? Eu não entendia nada, eu não tinha interesse, eu não achava aquilo relevante, mais, menos, vezes dividir, essa é a minha cabeça de quando eu era criança. As operações básicas, as 4 operações básicas de matemática eram suficientes para mim. Na minha mente, eu não precisava saber de mais nada, tá? Isso não tô falando que é minha mente hoje, é minha mente quando eu era criança. Então, até esse ponto, eu funcionei bem em matemática. A partir daí, pra mim, eu não conseguia entender absolutamente nada. Então, eu não tinha interesse naquilo, então, menos atenção, o meu cérebro voltava para aquela atividade, para aquela matéria. Já, por exemplo, em geografia, história, biologia, matérias que eu gostava muito, eu já focava bem, tinha notas melhores. Isso eu tô falando no período de escola. Agora, como adulta, vou citar exemplos que eu tenho na minha vida. Como empresária, eu sou a empresa, eu sou a cara eu represento a empresa, então eu faço marketing, eu faço venda, eu faço compras, eu atualizo o site, eu cadastro produtos, eu faço pesquisa, e assim, tudo sou eu. Várias dessas atividades eu não gostava de fazer, então eu tinha uma dificuldade maior. Então tudo que a pessoa portadora de TDA não tem muito interesse, ela vai ter uma dificuldade maior de executar aquela tarefa, porque o cérebro dela entende que aquilo não é importante. Então ele não é como se ele nem perdesse tempo tentando processar aquelas informações, mais ou menos isso. Claro que alguma coisa se absorve, mas muito menos do que uma tarefa ou um assunto que você gosta mais. É muito comum quem tem o TDA ter interesses súbitos por assuntos assim. De repente eu me interesso por um assunto X, eu mergulho fundo naquele assunto
e me torno quase um especialista nele. Porque entra um pouco da impulsividade do portador de TDA e um pouco também do hiperfoco, do que alguns profissionais denominaram como hiperfoco, que é o seguinte: como esse é um canal literário, eu vou usar um exemplo literário para explicar para vocês. Imagina o seguinte: você está lendo um livro num momento muito, muito interessante, assim, que você está amando o que você está lendo e você está muito envolvido com aquilo. O mundo tá desabando ao seu redor, TV tá ligado, o cachorro do vizinho tá latindo, tá passando o carro na rua com música alta, tem alguém falando do seu lado no celular, mas você tá ali no livro, você nem tá prestando atenção em nada. Claro que isso não acontece sempre, ok? Porque a tendência é você ter essa dificuldade de concentração. Entra-se no hiperfoco nesse momento, quando a situação ao seu redor ela é compatível para que você esteja desatento, mas você está focado. Então esse é o hiperfoco. Mas via de regra, quem tem TDA não consegue ler um livro com tudo isso acontecendo ao redor dele. Esse é o normal. Eu não consigo ler um livro se tiver uma pessoa conversando do meu lado. Ou, por exemplo, se a TV estiver ligada. Eu não consigo ler, porque eu não consigo me concentrar naquilo que eu estou lendo. Claro que existem as exceções, que é essa do hiperfoco que eu comentei com vocês, que aí sim, eu tô ali e tá desabando o mundo ao meu redor. Mas no 90%, 98% das vezes eu não consigo me concentrar se tiver assim esse excesso de informação ao meu redor. Essa é uma das características da mente de quem tem TDA. Então assim, é muito comum, eu já ouvi também pessoas comentarem que TDA na verdade é preguiça, é coisa de gente preguiçosa. Não é bem isso. Não só porque a OMS diz que é um transtorno, que é algo que precisa ser tratado, ser acompanhado, mas porque, na verdade, o que está acontecendo quando alguém diz isso, na verdade ela está olhando para uma pessoa que está com dificuldade de se encontrar, que ela não está exercendo uma atividade ou fazendo uma tarefa específica que ela goste, que lhe interesse. Então a tarefa é como se fizesse um trabalho meia boca, sabe? Como dizem, nas coxas, faz mais ou menos de qualquer jeito, porque ela não está conseguindo despertar o interesse naquilo. Então você vê isso em adultos trabalhando em empresas, que estão exercendo uma atividade, você fala, poxa, aquele cara, tal pessoa não é bom no que faz. Ele está sempre desligado, parece que não presta atenção nas coisas. Tenta dar uma atividade diferente para aquela pessoa. Talvez isso mude. Porque muito provavelmente ela está fazendo uma coisa que não... Ela está fazendo muito mais coisas que não lhe interessam do que coisas que lhe interessam. Então a dificuldade de manter-se concentrado é muito maior do que um portador de TDA já tem no seu dia a dia. O que é importante você saber que muitos dos sintomas, vamos dizer assim, que eu comentei aqui, você pode achar que acontece com você também. Mas o que é importante para você entender, para saber se você precisa, se você tem um TDAH, e se você desconfia que você tem um TDAH e precisa procurar ajuda médica, é essa desatenção, essa impulsividade, essa hiperatividade, ela está atrapalhando a sua vida? É a primeira pergunta que você tem que fazer. Se a resposta for sim, está atrapalhando a minha vida, aí você precisa procurar ajuda profissional. Quem pode diagnosticar, não falar da boca para fora que, ou por experiência, que tal pessoa pode ter TDA. Psiquiatra, psicólogo, neurologista. Acho que essas três especialidades médicas são mais comuns. Principalmente psicólogo e psiquiatra, mas neurologista também. A partir do momento que ele detecta que a pessoa tem a hiperatividade, tenha o TDA, ele vai ser encaminhado para um profissional, um psiquiatra, para tratar, para ver o nível da dificuldade de atenção, quanto esse problema está atrapalhando a sua vida e tudo mais. A partir do momento que você foi diagnosticado com TDAH, aí sim começam os tratamentos. Provavelmente o médico vai indicar a terapia com um psicólogo e medicamento, porque não tem jeito. Os neurônios não estão se comunicando direito, é um problema neurobiológico. Então a ideia do medicamento é fazer essa comunicação chegar entre os neurônios. Então basicamente é assim que os remédios agem.
Hoje existem vários remédios no mercado. Eu vou falar mais sobre o nome deles daqui a pouco, porque eu já tomei, acho que todos. Nem pense em sair comprando, porque todos esses remédios são controlados. Cada medicamento exige um tipo de receita, então você não consegue chegar na farmácia e pedir um remédio. Então, e não compre de forma alguma, mesmo, ou não tome de um amigo, de um conhecido, de não sei quem, que você conheça. Ai, deixa eu ver se funciona em mim. Não faça isso, porque o remédio é para quem realmente tem o transtorno. Se você descobriu que você tem um transtorno, ou se alguém que você conhece tem um transtorno, ou se você quer apenas conhecer mais sobre transtornos, existem livros para você ler, existem artigos. No próprio site da BDA tem muita informação, então você pode entrar lá, pesquisar, enfim, tem muita informação. Tem alguns livros no mercado, eu vou citar o nome de dois que eu lembro agora, que eu li, que é No Mundo da Lua e Mentes Inquietas. No Mundo da Lua e Mentes Inquietas. Eu vou deixar a foto aqui dos livros, você pode ler para conhecer um pouco mais sobre o assunto. Para quem acredita ou gosta ou acha importante, também pode procurar através da medicina alternativa algumas soluções. Eu já vi gente comentando que trata com acupuntura, enfim, que busca alternativas, né, para ajudar a tratar a doença. Agora vamos lá, agora eu vou entrar na minha experiência pessoal, vou falar, é a minha experiência, tá? Não é igual com todo mundo, cada pessoa funciona de um jeito e tudo mais. Eu descobri que eu tinha o TDAH com 25 anos. Eu já estava formada na faculdade, já tinha me formado e eu descobri que eu tinha o TDAH. Por quê? Eu comecei a estudar para concurso. Estudar para concurso, para quem já fez isso de forma séria, eu era o que vulgarmente se chamavam de concurseiro. Eu passava 8 horas estudando por dia. Então, assim, o meu trabalho era estudar para concurso. Eu percebi que a minha dificuldade de atenção era muito grande. Não que eu já não tivesse, mas assim, claro que eu passei a minha vida escolar inteira tendo dificuldade. A faculdade foi muito sofrido para mim. Eu não conseguia estudar, não tinha interesse por muitas matérias, enfim, tive vários problemas, mas o momento que foi crítico na minha vida, que eu falei, não dá mais para viver desse jeito, foi com 25 anos de idade, quando eu resolvi procurar um psiquiatra para tratar uma outra coisa. E comentando com ele, ele falou, não, você tem TDAH. E me encaminhou para um outro psiquiatra que já estava mais habituado em diagnóstico de TDAH. E esse psiquiatra me confirmou que eu realmente tinha o transtorno. Foi aí que eu comecei meu tratamento. Bom, o tratamento a princípio, eu já estava indo na psicóloga, mas a gente não tratava o TDA. Bom, eu tomei vários medicamentos. O mais famoso deles é a Ritalina, mas a Ritalina eu não tomei por um longo período. Eu fiz um teste só com a Ritalina, por quê? Como eu tinha muitas horas de estudo por dia, e a Ritalina ela tem um efeito mais curto, e eu precisava de um efeito maior. Então, assim, eu tomei mais para um teste, em complemento com uma outra medicação. Não servia para mim, não servia para o meu objetivo, já que eu passava muitas horas do meu dia estudando. E o TDA também estava me atrapalhando em outras coisas da vida, não só para estudar, era no meu dia a dia mesmo. Aí eu tomei Concerta, todas as dosagens do Concerta, tomei Venvance, todas as dosagens do Venvance, e o Venvance foi o que eu mais me adaptei, vamos dizer, entre aspas. Só que os efeitos colaterais dele, pra mim, eram muito fortes. Não só eu senti a boca seca, eu fiquei mais impulsiva com o remédio, a minha atenção melhorou muito. Se tava caindo uma folha de uma árvore a 100 metros de distância, eu já estava ligada, eu já estava percebendo que aquela folha estava caindo. Então minha mente ficou assim, muito ligadona. Mas a impulsividade aumentou. Como eu tive no passado, eu já tinha fumado cigarro, eu era uma fumante, eu voltei a fumar porque a ansiedade aumentou, a impulsividade, como eu comentei, e a ansiedade aumentou muito. Eu cheguei a ficar numa situação assim de fissura, sabe, aquela coisa, você fica assim, meio elétrica, aí eu voltei a fumar. Eu li relatos de pessoas, e até mesmo médicos falando que pessoas que tiveram problema com bebida, ou têm problema com bebida, ou com drogas, não pode tomar esse medicamento, porque ela vai provocar uma reincidência. Porque você busca uma fuga no vício, essa é a minha impressão, tá? Não é um parecer médico.
Parece que você busca a fuga em alguma coisa. E como no meu caso eu já tinha fumado, eu voltei a fumar. Então foi meio complicado. Então fiquei mais impulsiva, mais ansiosa, voltei a fumar, boca seca. Comecei a me sentir, a partir de um certo tempo tomando a medicação, uma pessoa quase que sem personalidade. É como se eu fosse uma máquina de sorrir. Eu tava sempre sorrindo, eu sempre fui uma pessoa assim, simpática, né? E eu tava extremamente simpática, extremamente agradável, tudo tava bom pra mim. Eu tava brincando e eu falava demais. Eu comecei a ficar. As pessoas começaram a achar que eu tava meio cansativa, porque eu falava muito, principalmente o João, ele não aguentava. Ele ficava feliz por ver que eu tava bem, mas eu falava tanto no ouvido dele, eu falava demais, eu tinha um comportamento meio estranho, sabe? Eu percebi que meu comportamento tava diferente. Eu tava tendo dificuldade de encontrar coisas que eu gostava de fazer, de me encontrar. Parece que eu tava perdida atrás da medicação. Que pra tratar o TDA, eu tava perdendo alguma outra coisa. Foi essa sensação que eu tive. Então eu resolvi parar depois de muitos anos, depois de acho que 5 anos tomando essa medicação, 4, 5 anos, eu resolvi parar e assumir o meu transtorno de déficit de atenção. Não é fácil, vou dizer pra vocês, não é fácil, porque eu esqueço tudo mesmo, eu esqueço demais. Eu tento pôr post-it, assim, pra me lembrar de coisas corriqueiras para não se repetirem, mas aí que acontece, se torna algo tão automático que se o post-it estiver colado na porta de casa, do meu apartamento, lembrar de pegar a carteira, por exemplo, como ele vai ficar ali constantemente, eu não olho mais para ele e eu vou esquecer a carteira em casa, chave, alguma coisa. Então assim, é muito complicado. Desculpa, a gente acabou a bateria da câmera, eu tive que trocar a bateria e a imagem provavelmente está um pouco diferente do que estava antes. Vamos lá. A partir do momento que eu desisti do uso da medicação e resolvi encarar as minhas dificuldades, todos os sintomas que esse transtorno trouxe para minha vida, eu assumi meio que um estilo de vida alternativo, vamos dizer assim, porque se eu tivesse que passar o cartão todo dia, bater cartão, trabalhar numa empresa e hora de entrar, hora de sair, todo dia às 8 horas, cumprir jornada de 8 horas, tudo certinho, eu não daria certo não, eu com certeza estaria tomando a medicação, porque ou eu não pararia emprego nenhum, porque é muito difícil lidar com o TDAH. Cada um vai descobrindo as suas dificuldades, as suas limitações. Como eu citei, cada um vai ter uma limitação numa área específica, porque é muito de pessoa para pessoa, os assuntos que lhe interessam, que não interessam tanto ou que não interessam nada. Então, assim, cada um tem que descobrir, observar como aqueles assuntos são importantes para você, cada um tem que se observar e descobrir, tentar ir atrás de formas de suprir aquela dificuldade que tem. Então eu coloco lembrete no celular para tomar remédio, se eu vou no supermercado eu tenho que fazer uma listinha no papel, eu já fui, recentemente eu fui no médico, fiz um exame que era bem chato de fazer, que tinha que passar 24 horas fazendo X coisa, aí a hora que eu cheguei lá para fazer a entrega do exame, eu tinha esquecido eu levei a carteirinha do convênio e não levei minha habilitação. Putz, aí volta pra casa. Aí eu tinha outro médico em seguida, não dava tempo de voltar, ia ter que fazer o exame tudo de novo. Eu fiz isso 3 vezes. Cada vez acontecia uma coisa e falta de atenção por falta de atenção. Então se hoje eu disser pra vocês que não atrapalha a minha vida, é mentira. Atrapalha sim. Mas eu prefiro conviver com um transtorno do que ficar como eu ficava quando eu tava tomando os remédios. Eu percebi que não ia ter tudo. Ou ia ter a minha atenção de volta e ficar toda cheia de esquisitice, uma pessoa meio que robotizada, porque apesar desse último medicamento que eu tava tomando, ele não me deixava assim, prostrada, ele me deixava bem sorridente, alegre, parece que eu fazia tudo o que me pediam, sabe? Aquela pessoa que tudo tá bom, tudo tá bom, sabe? Então tudo bem, o que você quer fazer? Sei lá, qualquer coisa. Eu não tinha uma vontade própria, né?
Recentemente eu ouvi um comentário de uma pessoa que falou assim: não, você não tem TDAH, porque quem tem TDAH não consegue ler o volume de livros que você lê no mês. Impossível uma pessoa com transtorno de déficit de atenção ler tantos livros assim no mês, porque senão você leria e não entenderia nada. Meu amigo, eu vou te dizer, você está errado. Lembra que eu falei que cada um tem um interesse? Então, pois é, eu tenho um interesse muito grande por livros e pelas histórias que os livros contêm. Então eu foco a minha parte do meu tempo e tenho o maior prazer do mundo em dedicar parte do meu tempo à leitura. E sim, eu tenho dificuldade para ler um livro, sim. E não só livro técnico não, uma ficção, um romance, qualquer coisa. Um conto, eu tenho dificuldade de me concentrar. Não é porque eu leio 4, 6, 8 livros no mês que eu não tenho TDAH. Então, não pode ser essas características, esses sintomas, não pode ser tão rígidos, sabe? Os sintomas ok, mas cada um funciona de um jeito. Você não pode falar que uma pessoa não tem TDAH porque ela leu 8 livros num mês, enquanto um brasileiro em média não lê isso num ano. Então na verdade tá muito ligado ao interesse da pessoa. Meu interesse está em livros, então eu vou dedicar meu tempo a livros e eu vou focar, porque eu me interesso por livros. Agora, por exemplo, uma coisa que eu tenho muita dificuldade é lógica. Sou péssima em lógica. Péssima. Tanto que eu até gosto de... sabe aquela revistinha de banca de cruzadas, de palavras cruzadas? Tem de sudoku, palavras cruzadas, caça-palavras, tem um que é tudo misturado e tem um de lógica. Eu adoro aquele de lógica, porque eu tô exercitando de uma forma que eu tenho menos dificuldade, mas assim, é um livrinho com vários casinhos de lógica que você tem que resolver para chegar nas respostas solicitadas. E ele tem níveis. Então é fácil, médio, difícil, muito difícil. E eu gosto de responder aquilo. Eu peno muito mesmo. Porque lógica é uma coisa que não entra na minha cabeça. Eu até brinco, a minha lógica é só minha. A lógica para todo mundo não funciona para mim. A minha lógica é exclusiva, é diferente de todos, porque eu penso diferente. Eu tenho muita dificuldade com lógica. Se eu tiver que ler um livro de lógica, eu tentei. Tinha um livro, eu nem sei se eu tenho ainda, que era vários testes assim para melhorar raciocínio lógico. Não passei nem no terceiro. Se é que eu cheguei no terceiro, né? Porque eu desisti. Não tem condições. Então, assim, é muito pessoal. E mesmo eu lendo esse volume grande de livros, influencia negativamente sim a minha vida. Se eu vou no consultório médico, levo um livro para ler, porque eu sei que vai demorar um pouco para consulta. Se eu estiver ansiosa para uma consulta, eu não vou conseguir ler. Não adianta, eu vou ler. Eu posso até conseguir bater o olho em 10 páginas assim, seguidas. Mas você pode ter certeza que eu não absorvi 1% do que estava nas 10 páginas. Se eu estiver no correio, esperando lá chamar minha senha, eu não vou conseguir ler. Não consigo, não adianta, porque eu tô focada no ambiente onde eu estou. Então, eu tô no correio, eu tenho que ficar de olho no painel, porque vai chamar a minha senha. Então, se eu perder minha senha, não tem chororô, vou ter que pegar outra senha. Então, enfim, eu não consigo fazer essas coisas. Se um livro tá no momento, numa passagem que pra mim, pro meu ponto de vista tá um pouco chato, a mente voa. Da imersão que eu tava no livro, eu saio e vou pra outro planeta, assim, sem pensar 2 vezes. Aí, às vezes, se eu percebo que eu paro assim, nossa, mas eu voei. Mas tava falando sobre o que mesmo? Não era tão importante assim pra história. Era um desfechinho, mas não... Era um trecho que não era importante, assim, vamos dizer, pra história do livro, pro desfecho do livro. Aí eu deixo passar e continuo. O que eu tava lendo mesmo? Volta lá e lê tudo de novo. Às vezes eu faço isso 3, 4 vezes. Você vai me dizer que não tenho dificuldade de concentração? Claro que eu tenho. Só que pode ser que uma outra pessoa que também tem um transtorno não consiga ler livros. Vai falar, não adianta, eu não consigo ler um livro inteiro porque eu não consigo me concentrar. Vai ter. É que nem um curso. Quando você fala, vou aprender inglês. Você vai lá, se matricula no curso, começa a fazer o curso. Você vai. Vou estudar piano, vou estudar violão, vou estudar canto. Você vai.
eu vou me dedicar, eu posso ter dificuldade, mas se o assunto me interessar, eu vou estudar mais do que uma pessoa, talvez uma pessoa sem o transtorno tenha que estudar, pode ser, mas eu vou conseguir ter um bom desempenho no curso. E assim vai. Então tem dificuldade, tem limitações, mas o portador de TDA não é um incapaz. Como eu disse para vocês, existem pessoas inteligentíssimas que possuem o transtorno. Mas por que elas se destacam? Porque elas encontraram aquilo que elas gostam de fazer. Ela exerce uma atividade, seja profissional, por hobby, esporte, o que for, que realmente interessa a ela. Então ela se dedica àquilo e ela consegue se concentrar porque ela gosta daquilo, ela tem interesse. Então a concentração dela consegue ficar toda voltada àquele assunto. Tem dificuldades, é difícil ler sim, é difícil escrever. E uma forma de combater um pouco ou entender melhor o transtorno é ler. Então eu, como portadora do transtorno e uma pessoa que gosta de ler, o que eu costumo fazer? Eu vou ler livros ou artigos na internet que falam sobre o transtorno, vejo depoimentos de outras pessoas que também possuem esse transtorno para ver o que as dificuldades que essas pessoas enfrentam. E assim a gente vai se descobrindo e vai tentando achar alternativas para aqueles problemas. É simples assim. Não é tão simples, não é a melhor solução, mas no meu caso foi a que eu escolhi. É lutar contra o transtorno sem uso da medicação. Porque eu coloquei na balança os prós e os contras de usar uma medicação e eu percebi que as coisas mais importantes para mim, elas estavam pendendo para eu não usar a medicação. Eu preferia ter aquelas qualidades que não usar a medicação me davam do que as qualidades que usar a medicação me possibilitavam. Uma delas é ter personalidade. E hoje eu sinto que eu tenho a personalidade, eu sei quem eu sou, eu posso não saber o que eu quero fazer. Eu posso em determinado momento não saber o que eu quero fazer, mas eu sei quem eu sou. E com a medicação eu não sabia quem eu era. Bom, esse foi um vídeo bem simples, eu queria só conversar com vocês sobre o assunto. Se caso algum de vocês tenha se identificado com sintomas, acha que pode ter um transtorno, ou conhece alguém que talvez, nossa, puxa vida, esse vídeo me fez lembrar tal pessoa, porque o que você descreveu, Cíntia, tem muito a ver com aquilo que tal pessoa vive. Procura um psiquiatra, tá? Primeiro, se for você, procure um psiquiatra. Se for uma pessoa que você conhece, recomende o vídeo pra ela, pra pessoa ver o vídeo, assim ela vai entender um pouquinho e vai ver se ela se identifica com o vídeo, né? Porque às vezes a gente acha que uma pessoa tem uma coisa e pra pessoa aquilo não é importante. Lembra que eu falei, o primeiro e o principal ponto que você tem que analisar é se o transtorno, se os sintomas do transtorno, a inquietação, a desatenção, a hiperatividade, se esses sintomas estão atrapalhando a sua vida. Porque às vezes, de repente, você pode achar que está atrapalhando a vida da pessoa, mas a pessoa mesmo, não, pra mim tá tudo bem, acho que não tem nada a ver. Então é isso que tem que ser analisado primeiro. Se você viu o vídeo, se identificou, acha que você está sendo influenciado negativamente por esses sintomas que eu citei, ou que você encontrar no site da BDA, vai atrás de um profissional. Eu recomendo que você vá primeiro num psiquiatra. Então, em resumo, se você se identificou com esse vídeo, com as coisas que eu contei pra vocês aqui no vídeo, procure ajuda de um psiquiatra, vá no psiquiatra, pegue referência com alguém se você conhece que frequenta algum psiquiatra. Se você for no psiquiatra e não sentir confiança no que ele falou, vá em outro, procure outro, porque tem profissionais sim que não estão acostumados a lidar com adultos portadores de TDAH. Eu passei por 3, um deles praticamente, uma me jogou pro outro e um não sabia muito bem o que era, sabia o que era o transtorno, sabia os medicamentos que tratavam, mas ele não conseguia identificar sintomas, só alguma coisa muito superficial. Então se você não sentir confiança num profissional, vai em outro, não perca tempo. No site da BDA tem uma lista de profissionais que tem conhecimento vasto sobre o transtorno, mas às vezes a gente tem convênio, o convênio não cobre, enfim. Você tem que ir num profissional do seu convênio, então. Mas o importante é procurar ajuda sim. Cada um encontra um caminho. Acho que você precisa tentar a medicação, se for a indicação do médico, para você dizer se vale a pena ou não. Eu passei anos, hoje eu estou com 30, vou fazer 31 anos, desde os 25 eu fiz tratamento.
Desde os 25 eu fiquei tomando remédio, fazendo tratamento, até que eu descobri que eu preferia viver sem a medicação e lidar com os sintomas que eu tinha. Mas cada caso é um caso. Importante saber que os transtornos não surgiu agora, em 2000, em 2010. Não, desde 1900 e bolinha já tinha profissionais falando do transtorno, já tinha países que reconheciam o transtorno, enfim. É um transtorno antigo, só que os profissionais não estavam preparados para diagnosticar, e hoje está sendo um pouco mais estudado pelos médicos, pelo menos no Brasil. Então esse diagnóstico tem sido mais recorrente, mas tem diagnóstico falso, sim. É por isso que é importante você ir atrás das informações. Você tem que confiar no médico, afinal ele estudou para isso, mas vai atrás das informações você também. Afinal, quem tem o transtorno é você. Você precisa conhecer o problema e saber como lidar com ele. Então, se você curtiu esse vlog, achou legal a ideia do bate-papo sobre assuntos diferentes, voltados à literatura, que tem a ver de alguma forma com a literatura, como eu citei, eu tenho dificuldade de ler livros, sim, apesar de ler bastante livros, mas eu sei que eu não vou passar disso, porque eu tenho uma dificuldade grande de ler. E se você gostou, clique em curtir, compartilhe se você achou interessante, achar que é relevante, compartilhe essa informação, porque eu acho que pode ser útil para alguém. Inscreve-se no canal caso você não seja inscrito. E se tiver alguma sugestão, alguma dica, alguma informação que você queira compartilhar, ou mesmo uma sugestão para um próximo tema, para um próximo vlog, um próximo bate-papo como esse, sobre um assunto que de certa forma esteja ligado à literatura, deixa aqui nos comentários, e na medida do possível eu vou fazendo um vídeo sobre essas coisas. Sempre que tiver um assunto que eu achar que é interessante trazer, eu vou trazer aqui pra vocês e a gente vai continuando esse bate-papo, tá certo? Espero ver vocês no próximo vídeo aqui no canal Biblioteca de Gaia.